Pam, pam, param, pam, pam, pararanana. Fala galerinha, tudo bem com vocês? É isso aí galerinha, mais um podcast Amantes da Biologia com o professor Alan Calvé. Vamos mais uma dica para o Enem? Galerinha, biotecnologia cai sempre no Enem, nos vestibulares, alguma questão relacionada. Você sabe que são aquelas técnicas que têm permitido ao ser humano utilizar organismos vivos para obter produtos de seu interesse, né? Aí tem aqueles subtemas, DNA recombinante, clonagem de DNA, identificação de pessoas, já caiu uma questão sobre a identificação de pessoas, a impressão digital, geneticamente falando, né? Que a gente chama de DNA fingerprint, que dá segurança contra a identidade de determinado meio de impressões digitais, teste de paternidade, né? Isso tudo já caiu no Enem. Terapia gênica. Então, fique de olho em organismos geneticamente modificados, esses temas relacionados à biotecnologia e também a clonagem, que nós vamos comentar alguma coisa aqui hoje sobre clonagem para vocês, somente para vocês que são dos amantes, que nos seguem no Instagram. Então, comentem essa dica, mais essa dica, comentem, compartilhem principalmente, galerinha. Então você sabe que a clonagem ela ocorre também em seres vivos que se reproduzem de forma assexuada, né? Esses micro-organismos que se reproduzem de forma assexuada, que é um dos tipos de reprodução deles, porque sabemos que, por exemplo, que as bactérias se reproduzem também sexuadamente. Mas as bactérias que se reproduzem assexuadamente, ou seja, assexuadamente quer dizer que não há presença de gametas. Se não tem gametas, não tem variabilidade genética. Se liguem, galerinha. De forma assexuada, a reprodução vai formar apenas clones. Ou seja, o que são clones? São cópias de si mesmo. São cópias de bactérias que se reproduzem de forma assexuada. Tem as desvantagens de se formar clones nesse caso, certo? Ela é mais rápida, claro, né? Gasta menos energia, mas tem as desvantagens. Por exemplo, se você está tomando um antibiótico específico, o médico fez os exames direitinho, olha, a bactéria que você tem é essa, eu vou passar um antibiótico específico. Como essa reprodução dessas bactérias é de forma assexuada, ela vai formar clones. Ou seja, a colônia de bactérias vão ser idênticas entre si. E se você vai tomar aquele antibiótico, você vai combater a bactéria que vai atingir a todas, porque elas não vão ter uma resistência, porque elas são idênticas. São cópias, então essa é a desvantagem para elas, para as bactérias, né? Que elas acabam morrendo todas por ser cópias. Não vai ter uma resistência de bactéria A ou B, essas que se reproduzem de forma assexuada, que eu estou dizendo, para resistir àquele determinado antibiótico. Mas claro que tem aquelas superbactérias, aquelas bactérias resistentes, mas essas se reproduzem de forma sexuada. Certo, galerinha? Olha, agora quando a gente fala em clonagem em organismos multicelulares, a gente sabe que pode se dar por meio de algumas técnicas, não é isso? Olha, pode-se induzir o desenvolvimento de gêmeos monozigóticos, né? Separando-se artificialmente as células geradas, logo após as primeiras divisões celulares de um zigoto, implantando-as em fêmeas diferentes, é isso? Cada uma das células vão dar origem a um indivíduo geneticamente idêntico. É isso aí. Tem também a partir de células somáticas. O que são células somáticas? Aquelas não reprodutíveis. Isso foi o caso da ovelha Dolly, lembra? Eu vou já comentar mais sobre uma questão de clonagem na prática para vocês entenderem. Pode também transferir o núcleo de uma célula, né, de um embrião para o ovócito de um outro indivíduo. É isso? O embrião ele é introduzido em uma fêmea e dá início ao desenvolvimento do indivíduo. É o caso, por exemplo, daquela vaca chamada, parece que Vitória, que foi o primeiro animal clonado no Brasil, a vaca Vitória. Anote aí, galerinha. Então, a gente sabe que, vou chamar a atenção para vocês, que a clonagem humana, isso é importante, para fins reprodutivos, com a finalidade de obtenção de um indivíduo, ela não é permitida por lei. A clonagem humana, ela não é permitida por lei. Já a clonagem terapêutica, anote,
que tem a finalidade de produção de células-tronco, por exemplo, células-tronco embrionárias, para a utilização de terapias, aí sim ela é permitida. Então a clonagem humana não é permitida por lei. A clonagem terapêutica sim. Galerinha, não se clonam indivíduos, mas sim genomas. Outro detalhe, se fala em clonagem, vocês chamam a atenção que não se clona indivíduos, e sim genomas, que é o termo que se refere ao conjunto de todo o DNA nuclear que determinado organismo tem em suas células, certo? Então, não se clonam indivíduos, mas sim genomas. Bom, a gente sabe que tem ovelhas, cabras, porcos, vacas, a gente sabe que são exemplos de animais já produzidos, né? Por processo de clonagem. Em alguns casos, a técnica utilizada, ela consistiu em aquela técnica bem conhecida, em retirar o núcleo de uma célula adulta do animal que se deseja copiar. Você retira o núcleo de uma célula adulta do animal, certo? Que se deseja copiar. Aquele animal que você deseja copiar. O que você faz com esse núcleo? Introduz esse núcleo num óvulo de uma fêmea doadora, certo? Só que esse óvulo, primeiramente, ele foi desnucleado, certo? A célula que vai ser constituída, ela é estimulada, né? E passa a dividir-se, certo? O embrião, depois que você forma o embrião, ele é implantado aonde? No útero de uma fêmea, né? Que esteja em condições de desenvolvê-lo. Quer dizer, uma mãe de aluguel. Tá? Vou estar repetindo. Você tem, por exemplo, ovelhas que você deseja clonar, cabras, porcos, vacas. São exemplos de animais que são já produzidos por esse processo de clonagem. Então, algumas técnicas, por exemplo, faz assim. Em alguns casos, essa técnica utiliza o quê? Você retira o núcleo de uma célula adulta do animal que se deseja copiar, ou uma cabra, um porco, uma vaca, né? Aí você vai introduzir em um óvulo de uma fêmea doadora. Só que você faz o que primeiro com esse óvulo? Você tira o núcleo desse óvulo. Você deixa ele desnucleado. Então, a célula, assim constituída, ela é estimulada, né, e passa a dividir-se. O embrião, depois que forma o embrião, ele é implantado onde? No útero de uma fêmea que você deseja, né, como barriga de aluguel. Uma fêmea que esteja em condições ideais para gerar esse novo feto, que é o clone. Então, galerinha, veja bem, o animal que é produzido, o clone, na verdade, ele apresenta genes de sua mãe, né? Que essa mãe herdou, por sua vez, de seus pais. Ou seja, o clone, ele possui genes de seu avô materno, de sua avó materna. Olha o detalhe, a fêmea doadora do óvulo, veja bem, galerinha, anota, isso é importante. A fêmea doadora do óvulo, ela contribuirá com o DNA mitocondrial, certo? A fêmea doadora do óvulo, ela vai contribuir com o DNA mitocondrial. A célula adulta, que serviu de matriz para o clone, lembram? Ela apresenta núcleo diploide, porque são células somáticas. A mãe de aluguel, ela não contribui com o DNA para a formação de seu clone. Se o clone, quando adulto, ele for cruzado com outro animal de sua espécie, vai gerar descendência com variabilidade genética. Fechadinho? Então tá aí, galerinha, uma dica falando aí de clonagem especificamente. Comentem, abraços, professor Calvé.